O Segredo do Império Persa, de Ciro a Xerxes, os imortais do Antigo Mundo. Há mais de 2 milênios, quando reis governavam com punhos de ferro e impérios nasciam à base da espada, uma nova força começou a emergir nas terras do antigo Irã. Seu nome ecoaria pelos séculos como sinônimo de poder, sabedoria e glória. Essa é a história do Império Persa, o império que dominou 3 continentes, desafiou os deuses da Grécia e moldou a própria ideia de civilização. No início, os persas eram apenas tribos nômades chamadas Pársua, espalhadas pelas montanhas do atual Irã. Por séculos, viveram sob o domínio da Assíria, junto de outros povos, como os Medos e Babilônios. Mas em 609 a.C., tudo mudou. Um levante sem precedentes abalou o coração da Mesopotâmia. Os povos oprimidos se uniram contra seus senhores e o poderoso Império Assírio caiu. Foi o nascimento de uma nova era. Entre esses povos livres, um nome começava a se destacar: Aquemenes, o ancestral lendário dos persas e fundador da dinastia que mudaria o mundo. Sob seus descendentes, os persas passaram de tribos dispersas a uma força militar temida. Por décadas, serviram aos medos, até que um jovem rei ousou desafiar o destino. Seu nome era Ciro II, mais tarde conhecido como Ciro o Grande. Ele não apenas conquistaria impérios, ele reinventaria o conceito de poder. Mas antes da glória veio o presságio. Segundo o historiador Heródoto, o avô de Ciro, o rei Astíages, teve um sonho: seu neto dominaria toda a Ásia. Tomado pelo medo, ordenou que o bebê fosse morto. O homem encarregado da execução, porém, não teve coragem. Entregou o menino a um pastor e Ciro cresceu longe do trono que o esperava. Anos depois, o destino chamou de volta. Ao descobrir sua origem, liderou uma rebelião contra o avô e o derrotou. O que começou como profecia se tornou revolução. Ciro não era apenas um conquistador, era um visionário. Sob seu comando, os persas derrotaram os medos, tomaram a Lídia dos gregos e conquistaram a Babilônia, libertando povos inteiros do jugo de reis cruéis. Quando seus exércitos entraram em Babilônia em 539 a.C., não vieram como saqueadores, mas como libertadores. Os babilônios, cansados do rei Nabônido, receberam Ciro com honra. E em um gesto que ecoa até hoje, ele libertou o povo judeu de seu cativeiro e permitiu que voltassem à sua terra. Aquele ato não foi apenas político, foi simbólico. Ciro acreditava em um princípio simples e revolucionário: a diversidade não era fraqueza, mas força. Seu império unia dezenas de povos, línguas e crenças sob um governo de respeito mútuo. Para registrar sua filosofia, mandou gravar em argila o Cilindro de Ciro, considerado o primeiro documento de direitos humanos da história. Proibirei a escravidão, dizia ele, e nenhum homem será trocado como mercadoria. Palavras que desafiavam milênios de brutalidade. Se esta história te intriga, se te fascina saber que antes de Roma ou Grécia já existia um império que falava de liberdade, inscreva-se no canal e venha comigo porque a verdadeira história dos persas está apenas começando. Com a morte de Ciro em 530 a.C., o império passou para seu filho Cambises II, que conquistou o Egito. Mas foi sob Dario I, o Grande, que o Império Persa atingiu sua forma definitiva. Dario reorganizou o território em satrapias, províncias administradas por governadores locais, conectadas por estradas que cortavam o império de uma ponta a outra. A mais famosa era a Estrada Real, ligando Susa a Sardes, uma via de mais de 2.500 quilômetros que permitia que mensagens cruzassem o império em poucos dias. Dario também transformou a economia, criou um sistema monetário unificado e construiu cidades monumentais. Sua maior obra foi Persépolis, o coração do império. Erguida por trabalhadores livres, a cidade era uma joia de pedra e ouro, com colunas gigantescas e muros decorados por relevos que mostravam povos de todo o império trazendo tributos. Era uma declaração ao mundo: aqui vive a civilização. Mas um império tão vasto sempre atrai inimigos. No oeste, as cidades gregas, orgulhosas e ferozmente independentes, se recusavam a se curvar diante do poder persa.
Quando algumas delas se rebelaram, Dario jurou vingança. Assim começaram as guerras médicas. Em 490 a.C., os persas desembarcaram em Maratona. A derrota persa naquele campo foi um golpe inesperado, mas não o fim. Dario morreu antes de retomar a campanha. O dever de vingar a honra da Pérsia recairia sobre seu filho, Xerxes I. Xerxes herdou não apenas o trono, mas um sonho inacabado. Reunindo um dos maiores exércitos da antiguidade, centenas de milhares de homens, 10.000 imortais, cavalaria, elefantes e trirremes, ele decidiu esmagar a Grécia. Segundo Heródoto, sua frota era tão vasta que o mar se encolheu diante dela. Para cruzar o Bósforo, Xerxes mandou unir centenas de navios, criando uma ponte flutuante sobre o mar. Quando uma tempestade destruiu a obra, ele ordenou que o próprio mar fosse açoitado com correntes, uma cena que se tornou símbolo da arrogância dos reis antigos. Mas para os persas, era a prova da determinação do seu monarca. Nem a natureza ousaria detê-lo. Em 480 a.C., Xerxes marchou sobre a Grécia. Em Termópilas, enfrentou o rei Leônidas e seus 300 espartanos. Por 2 dias, os gregos resistiram ao impossível. No terceiro, traídos por um desfiladeiro secreto, caíram sob o peso do exército persa. A vitória parecia certa, mas Xerxes ainda enfrentaria o inesperado. Na batalha naval de Salamina, a marinha grega, liderada por Temístocles, fingiu recuar e atraiu os navios persas para águas estreitas. Ali, o gigantesco exército persa perdeu sua vantagem. A frota foi destruída e Xerxes, derrotado, viu seu sonho de dominar a Grécia se desfazer no mar Egeu. Mesmo assim, o império continuou vasto, rico e influente. Xerxes retornou à Pérsia devastado psicologicamente, mas ainda reverenciado por seu povo. O império seguiu forte, mantendo o controle sobre 8 milhões de quilômetros quadrados, da Índia ao Egito, da Ásia Menor ao Mar Cáspio. Era a maior potência do mundo antigo. No coração desse império estavam os imortais, a elite de 10.000 guerreiros de armaduras coloridas, lanças e arcos. Quando um caía, outro tomava seu lugar, dando a impressão de que eram eternos. Essa unidade simbolizava o próprio espírito da Pérsia, um corpo que nunca morre, apenas muda de forma. Entre os pilares de sua cultura estava a fé em Zaratustra, profeta do zoroastrismo, a primeira religião monoteísta conhecida. Seus princípios, verdade, pureza, livre-arbítrio e julgamento final, moldaram conceitos que mais tarde influenciariam o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para os persas, o mundo era o campo de batalha entre a luz e a escuridão. Cada ação humana tinha peso eterno. Se você percebe como a história se repete e como as ideias da Pérsia ainda ecoam nas religiões e na política moderna, deixe o seu like. Isso mostra que o enigma ainda vive e que você faz parte dele. Mas o destino, como sempre, é implacável. Décadas após Xerxes, o império começou a ruir. Revoltas internas, intrigas de palácio e a corrupção corroeram o sistema que um dia fora modelo de estabilidade. E então, em 334 a.C., um novo conquistador surgiu, Alexandre da Macedônia. Jovem, carismático e impiedoso, ele marchou sobre a Pérsia com o mesmo fogo que um dia movia Ciro. O rei Dario III tentou resistir, mas suas forças, enfraquecidas pela decadência interna, foram derrotadas. Persepólis foi saqueada e queimada. As chamas que consumiram seus palácios pareciam apagar a glória de um império inteiro. Diz a tradição que Alexandre, ao visitar o túmulo de Ciro o Grande, chorou. Ele entendeu que não estava destruindo apenas um inimigo, mas herdando um legado. A própria ideia de império que Alexandre espalharia pelo mundo, de disciplina, centralização e divindade real, nasceu ali, na antiga Pérsia. Séculos depois, os historiadores ocidentais tentariam pintar os persas como bárbaros, mas a verdade é outra. Antes que Roma existisse, eles já haviam criado estradas, códigos de leis, sistemas monetários e uma política de tolerância sem precedentes. O Império Persa foi mais do que poder, foi uma visão de mundo. E é essa visão que ecoa até hoje, nas ideias de liberdade, de justiça e até nas contradições do poder moderno. Porque todo império, em algum momento, acredita ser eterno, até que as cinzas do passado o lembrem de que nada dura para sempre.
Se essa história te fez enxergar a grandeza e o mistério do passado, comente o que mais te surpreendeu. Sua visão é o que mantém o enigma vivo, e é assim que a história continua sendo revelada.